Olá galera, aqui quem fala é o professor Denilson e na aula de física de hoje nós vamos estudar a equação de Torricelli. Se você gostou da ideia, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então na equação de Torricelli, gente, vamos imaginar que aqui é a trajetória, tá, retilínea, aqui é a origem, aí nós temos um automóvel que parte do ponto inicial, aqui é um tempo inicial. Ele está nesse ponto com uma velocidade inicial e existe também uma posição que ele tem inicialmente. Aí ele vai para um outro ponto, num outro instante, com uma outra velocidade. E a distância dessa origem até o ponto onde ele está aqui no final é a posição final. O que acontece aqui? Nós não vamos ter aqui a informação do tempo. Então é aqui que entra a ideia da equação de Torricelli. Quando você não tiver no problema informando o instante em que ele saiu ou então que ele chegou, que não tem nada a respeito do tempo, você vai aplicar a equação de Torricelli. Então ela faz o seguinte, como nós não temos o tempo, nós vamos utilizar a distância entre o início e o final do percurso, tá? Que é essa distância D, a distância percorrida. Não esqueçam que nesse caso a aceleração ela é constante, tá? O movimento aqui continua sendo uniformemente variado. A equação de Torricelli ela pode ser representada por essa equação aqui embaixo. Ó. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração vezes a distância. Na verdade, gente, essa equação é o resultado da combinação da função da velocidade com a função da posição. Então, juntando as duas equações, nós chegamos a essa equação que leva o nome de equação de Torricelli. Então, esse V aqui é a velocidade final, que é dada em metros por segundo. A V0 é a velocidade inicial, metros por segundo também. D é a distância percorrida, dada em metros. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, é essa equação que nós vamos utilizar quando na questão não for fornecido o intervalo de tempo ou os instantes de saída e de chegada do móvel. Ok? Então vamos lá para os nossos exercícios resolvidos. Vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte. Determine a aceleração que deve ter um móvel para que adquira a velocidade de 144 km por hora ao percorrer 50 metros partindo do repouso. Olha, gente, esse 144 km por hora é a velocidade que ele pretende atingir. Então, é a velocidade final. A distância que ele percorre é 50 metros. E como ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Antes de aplicar aqui a fórmula, nós queremos encontrar a aceleração, nós precisamos adaptar aqui a velocidade à distância, fazê-las ficarem compatíveis. Então, como aqui está em km por hora, eu vou dividir por 3,6 e isso aqui vai se transformar em metros por segundo. Então, 144 dividido por 3,6 vai dar 40 metros por segundo. Agora eu vou aplicar a equação de Torricelli. Por que, professor, a equação de Torricelli? Porque você observa aqui no comando que em nenhum momento foi dado um instante inicial, final ou intervalo de tempo. Então, a única saída é utilizar a equação de Torricelli, porque não tem aqui dependência em relação ao tempo. Então, essa velocidade aqui vai ser 40 ao quadrado, aqui a velocidade inicial é 0, mais 2 vezes o A que eu quero descobrir, vezes a distância que é 50. 40 ao quadrado dá 1.600, aqui dá 0, 2 vezes 50 dá 100. Vamos cancelar esses zeros aqui. Se 16 é igual a A, então, o que acontece? A é igual a 16 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta da nossa aceleração dessa primeira questão. Tranquilo, gente? Vamos ver a segunda questão. Um vagão ferroviário desloca-se com velocidade de 30 metros por segundo. É desacelerado de 4,5 metros por segundo ao quadrado até atingir o repouso. Quantos metros esse vagão percorre até parar? Então, essa velocidade aqui, gente, 30 metros por segundo, é a velocidade inicial. Ele é desacelerado. Na verdade, gente, desacelerado seria uma aceleração negativa, tá? Então, quando fala acelerado, é porque a aceleração é positiva. Desacelerado, aceleração negativa. E a velocidade final é 0, porque ele vai atingir o repouso. Ele vai parar depois de um tempo. Então, ele quer saber aqui quantos metros esse vagão vai percorrer.
eu quero descobrir a distância. Então, como aqui em nenhum momento foi dado um intervalo de tempo ou instante, nós vamos aplicar a equação de Torricelli. No lugar do v, eu vou pôr 0, 0 ao quadrado, a velocidade inicial é 30, 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 4,5 vezes d. 0 ao quadrado dá 0, 30 ao quadrado dá 900, 2 vezes menos 4,5 dá menos 9, menos 9d. Esse menos 9d passa para esse outro lado, ele vem positivo, fica 9d igual a 900. d é igual a 900, o 9 passa dividindo, 900 dividido por 9, isso aqui vai dar 100 metros. Essa é a distância que o trem vai percorrer até parar. Ok, gente? Vamos na terceira questão. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso e sobre a pista 450 metros com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Determine a velocidade de decolagem do avião. Então, as informações que nós temos, que ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Tá? Ele percorre uma distância de 450 metros e a aceleração, que é constante, é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. E nós queremos saber a velocidade, mas em nenhum momento foi dado o instante, o intervalo de tempo. Então, vamos aplicar a equação de Torricelli. A velocidade aqui final eu quero descobrir. Tá? Então, vamos colocar aqui, velocidade inicial é 0, 0 ao quadrado, mais 2 vezes o a, que é 1, que é a aceleração, e a distância 450. 450 vezes 1 vezes 2, isso aqui vai dar 900. O 0 ao quadrado aqui zerou, né? Então, aqui, v ao quadrado igual a 900, vamos tirar a raiz dos dois lados. Ó. Então, aqui ela vai cancelar, vai ficar só o v. E a raiz de 900 vai ser quanto? 30 metros por segundo, que é a velocidade de decolagem do avião. Vamos resolver agora a questão número 4, que diz o seguinte: um trem corre a uma velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo 100 metros à sua frente. Determine a aceleração de retardamento a ser imprimida ao trem para que não haja choque. Então, numa situação dessa, gente, olha aqui, ó, o trem vem com uma velocidade de 72 km por hora. Isso aqui é a velocidade inicial dele. Quando o maquinista vê o obstáculo que está a 100 metros, e 100 metros aqui é a distância que ele deve percorrer. Determine a aceleração de retardamento, ou seja, vai ser uma desaceleração que vai ocorrer aqui. E para que não haja choque, a velocidade final desse trem deve ser igual a 0. Então, quando nós pegamos aqui a equação de Torricelli, tá? Você vai colocar no lugar desse v aqui, você vai pôr 0, que foi 0 ao quadrado, que é a velocidade final. Aí 20 essa velocidade de 72 km por hora. Nós temos que transformar isso aqui em metros por segundo, no caso 72 km por hora dividido por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Então, por isso que aqui aparece 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é 100. Então, aqui nós vamos multiplicar. Ó. 2 vezes 100 dá 200, 20 ao quadrado dá 400. Quando um passa para o outro lado da igualdade, aparece sinal negativo aqui. Vamos cancelar os zeros, tá? E isso aqui vai ficar a aceleração igual a menos 4 e o 2 vai passar dividindo. Ó. Tá vendo como deu negativo? Porque é uma aceleração de retardamento, ou seja, uma desaceleração. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, espero que vocês tenham entendido a resolução dos exercícios e que isso vai ajudar você a resolver a lista de questões lá do nosso trabalho, ok? E a gente se vê na outra aula com mais um assunto de física. Até a próxima aula.